Fala galera, Alta Tensão tá no ar. Pois é, tô de volta. Minhas férias foram ótimas, descansei, bateria carregada. Para esse finalzinho de ano tem mais Alta Tensão. Ano que vem tem Alta Tensão novo, quadro novo, ideias novas. Você que tem assistido a gente pelo YouTube, pela televisão, tem que assistir ano que vem, mas ainda tem programa esse ano, viu? Tem Que Pode, tem mensagem, tem Cai na Real. Então, e continue comentando nos nossos vídeos ali no comentário, você que assiste no YouTube, você que é na TV, manda um e-mail pra gente, altatensãotv@gmail.com. E a galera que também tem Twitter, nós temos Twitter, @altatensãotv, também temos Facebook, tamo em tudo. Tamo junto, galera, vocês mandam essa mensagem pra gente, escreve o que você gosta, o que você gostaria de ver, a banda que você gostaria de ver. E para começar hoje, o Que Pode, a Andressa vai falar sobre Starfield, essa que é uma banda de rock cristão, eu acho que vocês vão gostar. E aí galera, tá começando mais um Que Pode e hoje eu vou falar da banda Starfield. Starfield é uma banda de rock alternativo no Canadá. Eles começaram a banda em 2000 e todos os membros eram amigos e ensaiavam no porão. Deep within myself, not slowing down, not growing cold. And a quenchable flame that keeps burning brighter. A love that's blazing like the sun, for who you are and what you've done. Nessa brincadeira, eles gravaram 2 álbuns independentes e venderam mais de 20 mil cópias. Isso foi surpreendente para eles, porque eles achavam que eles só iam vender os CDs para a família e para os amigos, porque eles estavam levando no começo só como brincadeira. Mas com o tempo eles foram vendo um chamado de Deus nisso. Eles passaram a ter uma outra visão, a de adorar Jesus e a mostrar a todos que é impossível ignorá-lo. I need to just admit my faith is paper thin. I'm feeling so burned out on religion. I say an empty prayer, I sing a tired song. I need to just admit that the passion's gone, and I wanna get it back. You told me, look for you and I will find. So I'm here, like I'm searching for the first time. Revive me, Jesus, make this cold heart start to move. Help me rediscover. Em 2004, ele já tinha assinado um contrato com uma gravadora e lançado um CD que rodou internacionalmente. Depois disso, eles lançaram mais 3 CDs e o último foi o The Saving One. The way that David prayed, I want my soul to burn when I hear your name. I wanna feel like new, I wanna hunger for you. Bring me back to life like only you can do. Então, gente, esse foi o Que Pode. Eu espero que você tenha gostado. E como sempre, se você tem sua dica, mande pra gente. Dá pra mandar pelo Twitter com a tag Que Pode, mandar pelo Facebook, que a gente também tem, deixa um recado lá, e pelo e-mail do Alta Tensão. Então é isso, até o próximo programa. Tchau! Jesus, make this cold heart start to move. Help me rediscover, yeah. Lord, I want
minha vida inteira eu nunca tive um contato assim com nenhuma doutrina, com nenhuma religião, nada. E eu passei 20 anos, né, até a minha época de faculdade, só meio que sendo instruído pelos outros. A visão de vida que eu tinha era referente ao que os meus amigos viviam. Então essa era a minha referência e molde de vida, padrão de vida. Quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu comecei a entrar meio que numa crise do relacionamento que eu tinha e entrei no quartel. Aí no quartel, cara, foi um ápice assim de estilos de vida, porque vinha gente de tudo quanto é lugar aí do Paraná e tal. E eu comecei a me questionar sobre certas atitudes, assim, né? Eu vi que todo mundo era muito liberal, todo mundo fazia o que queria e tal. E logo depois eu saí desse relacionamento e comecei a ter uma vida de acordo com a vida dos meus amigos, né? Eu via que todo mundo enchia a cara, aí eu comecei a encher a cara mesmo. Aí eu vi que a galera fumava, eu comecei a fumar. Aí a galera se drogava, eu comecei a me drogar. Então eu comecei a basear meio que as minhas condutas nas experiências que eu via dos meus colegas. Quando eu estava saindo da faculdade, era mais ou menos com 21 anos, eu cheguei assim num ápice que eu tinha decidido em só ficar com meninas que tinham namorado. Então eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz de destruir o relacionamento deles, que eu era capaz de ser, eu era melhor que o namorado dessas meninas. E eu comecei a meio que a focar só nisso, sabe? Em que balada que eu ia na noite tal para poder achar alguma menina que tinha namorado. Óbvio que o namorado dela não podia estar lá, né? Mas naquele tempo eu vi que eu já tinha me envolvido com uma série de esquemas, eu já tinha feito roteiro de como conquistar as meninas, do que falar. E olha, isso é bem... Você que é menina, tome muito cuidado, porque provavelmente tudo que você está ouvindo aí fora, o cara já planejou dias e semanas antes para estar falando para você, né? E eu era bem assim, eu pegava e escrevia de ponta a ponta lá, assim, tudo que eu ia falar pra menina, o que eu ia ouvir dela, aonde que eu tinha que, em que momento eu devia entrar na conversa para ela se questionar com relação ao relacionamento dela com o namorado. E era aí que a maioria das gurias caíam. Chegou um ponto de eu apostar com meus amigos, garrafa de cerveja, qual menina que eu ia pegar naquela noite. E foi numa dessas apostas aí que eu tinha fumado maconha na noite, tinha bebido um monte. E eu cheguei em casa assim, totalmente atordoado, totalmente bêbado. E falei na verdade não fui eu que falei, eu ouvi uma voz na minha cabeça assim que dizia: pra onde você tá indo? O que você está fazendo? Daí eu falei assim, nossa, eu tô muito bêbado mesmo, tenho que parar, eu tenho que... E aquela noite eu fui dormir bem assim, pensando, né, o que eu tava fazendo da minha vida e tal. E essa voz foi se repetindo dia após dia, e eu comecei então, não, eu quero saber o que tá falando, porque era uma voz assim, eu sabia que não era uma voz má, eu sentia que era uma voz assim de exortação, tipo, filho, o que você tá fazendo, né? E eu comecei a buscar assim, então o que era essa voz, da onde que podia vir alguma voz, né? Então eu comecei a passear em tudo quanto é tipo de religião, de encontro e não sei o que, e nossa, fiz uma bagunça na minha vida assim, fui tudo quanto é tipo de coisa que você pode imaginar. Até o dia que eu tava confuso assim, né, com relação a descobrir isso. E eu ouvi uma pregação, né, que falava sobre a vida com Deus e a vida sem Deus. A vida com Deus e a vida com o diabo. E eu vi que tudo que eu estava fazendo
eu estava tendo um relacionamento intenso com o diabo. Me infiltrar na vida de casais, participar de encontros para se drogar, fazer um monte de besteira com outras meninas. E nessa hora assim eu vi como era fácil você destruir uma vida, como eu estava sendo usado para destruir as vidas. E nessa pregação eu vi que a voz que eu estava ouvindo era de Jesus Cristo, e ele dizia assim: filho, o que você está fazendo? Nesse tempo eu consegui ver que tudo aquilo que eu fazia, aquela montoeira de pecados estava me levando à morte. Eu estava caminhando, na verdade estava correndo para a morte. E Jesus, ele não sei como conseguiu me chamar. Aonde eu estava, ele conseguiu me chamar. E daí nessa chamada que eu tive nessa pregação, eu me entreguei a Jesus Cristo. Eu falei assim: olha Deus, eu quero ter uma vida contigo agora, eu quero aprender a caminhar contigo, eu não quero mais ter parte com as trevas. E pouco tempo depois, essa mesma voz veio e falou assim: filho, você vai ser pastor. Eu falei assim: não quero ser pastor de jeito nenhum, eu não quero, Deus, eu não tenho coragem de ir pedir não sei o que, de aparecer na TV, essas coisas, porque, cara, a noção que eu tinha de igreja era isso, aparecer na televisão, daí cara de terno e tal. E Jesus falou assim: não, o pastoreio que eu quero que você tenha é o mesmo que eu tive com os meus filhos, é o mesmo pastoreio que eu tive com os meus discípulos, quando eu vim fazer as coisas que o meu pai quis que eu fizesse, né? Eu ensinei como era feito, eu vivi essas coisas e ensinei eles a viver isso também. Então eu não acreditei, não sabia que tipo de pastoreio era esse, né? Como que isso era feito e tal. Aí até que um dia que eu recebi o convite dos líderes, né, dos jovens e dos adolescentes, para caminhar junto com os adolescentes, né? E eu e minha esposa, a gente se olhou assim e falou assim: cara, com os adolescentes, tipo, como é que a gente vai trabalhar com os adolescentes, né? Daí a gente orou assim, e nessa oração eu lembrei daquilo que Deus tinha falado para mim lá no começo, né, sobre pastoreio. Daí eu falei assim: amor, eu acho que chegou a hora, eu acho que Deus está querendo usar a gente agora. E foi bem bacana, porque nenhum de nós sabíamos como trabalhar com adolescente, cara. E se você é pai e tá me ouvindo, sabe como é difícil. Eu tô sentindo na pele como é difícil, mas como a gente ama o que faz hoje. Ama porque a gente conseguiu atender o chamado de Deus. E quando você se dispõe a servir a Deus, o amor que Ele te dá pelo que está fazendo é tremendo. E hoje eu e minha esposa, nós aconselhamos os adolescentes, nós caminhamos com eles, mostrando na verdade o que Jesus fez conosco, né? Mostrando na verdade o que Jesus fez com a gente e como que nós tivemos a nossa vida transformada, né? Então isso foi, eu acho que começou a ser o primeiro passo para essa caminhada com a galera. Ver como eles terem em nós um espelho de transformação. E é bem bacana que a minha esposa tem uma história bem parecida com a minha. Então a gente conseguiu conciliar essas coisas quando eu converso com os meninos e quando ela conversa com as meninas, né? E hoje eu sei que o chamado que eu tenho mesmo é para estar nesse ministério como voluntário mesmo. Eu faço de graça, eu recebi, então eu só posso oferecer de graça isso. E não tem coisa que satisfaz mais a gente hoje, sabe? Eu poderia eu saí de outros ministérios, eu já passei pelo ministério de adoração, pelo coral da igreja, pelo ministério de libertação, por trocentos ministérios. Mas quando eu recebi esse chamado, aí eu lembrei daquela voz lá no começo,
né? Que Jesus tinha me chamado para isso. E é engraçado que às vezes a gente pensa que tudo que a gente está fazendo hoje não tem sentido nenhum, né? Eu estou vivendo isso porque é o ritmo da vida, porque as coisas são assim e tal. Mas só hoje que eu vejo que tudo que eu passei na minha adolescência, na minha época de faculdade, está servindo para ser um exemplo para essa galera hoje. Então, eu fico chateado de ter passado por um monte de coisa, mas hoje eu entendo que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida para que eu pudesse estar falando hoje para um monte de adolescentes que estão passando pelas mesmas coisas. Como se deve reagir, como se pode reagir a essas coisas que a gente recebe o tempo todo. Então, desde o trabalho que Deus fez na minha vida, quando eu achei que não existia Deus, e olha que eu lutava, eu falava que Deus não existia, que isso era coisa da imaginação da galera. Desde quando Deus se revelou para mim lá, eu vejo como Ele já queria trabalhar comigo hoje. Eu sou o Márcio, tenho 28 anos, sou empresário e sou voluntário no Ministério de Jovens e Adolescentes. Alta Tensão tá de volta. Como vocês podem ver, hoje quem tá sozinho aqui sou eu. Pois é, a Nani não conseguiu gravar hoje, eu voltei de férias, mas semana que vem a gente vai estar aqui junto para falar para vocês, quem sabe dar uma dica para vocês sobre o Alta Tensão do ano que vem, o que pode acontecer. A gente está pensando de alguns dias a gente apresentar ao vivo na CWB TV. Quem sabe você não participa na plateia, fazendo pergunta, tocando com a sua banda, hein? Seria muito legal ter vocês com a gente, mas vocês já podem participar desde já, mandando um e-mail para o altatensãotv@gmail.com, o nosso Twitter. Essa semana passada, quem mandou um Twitter foi a Laura Lise, dando uma dica para o que pode. Também teve o Pedro Paulo, isso mesmo. Pedro Paulo falou que curtiu do programa porque falou de missões, também tinha curtido o que pode, e assim vai. A galera tá correspondendo, tem muita gente de fora do Brasil assistindo pelo YouTube. Quero mandar um abraço pro Fernando lá em Orlando, que também assiste a gente, o Fernando Silvado. Um abraço, Fernando. E é isso aí, o Alta Tensão vai continuando. Agora a gente tem a mensagem com o pastor Michel Piragini, ele vai falar sobre empilhando cadeiras. Pois é, uma pregação, né? Uma mensagem falando empilhando cadeiras. Você ficou curioso? Espera a mensagem que já vai chegar com o pastor Michel. E no Cai na Real, nossos queridos, a Bruna e o Eric, vão falar sobre relacionamento com Jesus. Você tem um relacionamento com Deus todo dia, toda hora, uma vez por semana, uma vez por mês? Como que é teu relacionamento? Eles vão fazer um quadro e você vai se divertir com eles. Então curte aí a mensagem e o Cai na Real. Todos nós temos um melhor amigo, aquela pessoa com quem nós não queremos errar para não perder a amizade ou machucá-la. Será que faríamos com o nosso melhor amigo o que fazemos com Jesus? Eric, eu queria te dizer que você é meu melhor amigo. Gente, o Eric é meu melhor amigo, não tem ninguém, mas é pra o povo saber que você é o meu melhor amigo, Eric. Tá. Sério, eu quero você assim pra minha vida, assim, sabe? Que bom. Tipo, eu quero contar os meus segredos, os meus sonhos pra você. Eric, a gente vai ter muita coisa pra viver junto aí, sério, né? Legal. Dá um abraço. Obrigado, Eric. Eric, você pode se esconder ali rapidinho? Por quê? Se esconde ali rapidinho, não é porque a minha amiga tá chegando ali e nada contra você, sério, nada contra você, mas é que eu tenho uma imagem a prezar no colégio e se ela ver que eu sou tua amiga, eu vou me queimar, vou queimar a minha cara. Não, de verdade. Entendi. Tem problema? Não, sério. Tá. Vai lá, você vai se esconder. Eu vou ali no armário, então. Se esconde ali no armário, vai se esconder. Oi, amiga! Eric, vou indo então? Ah tá, eu vou com você então, a gente já vai? Ai, então, é que eu vou pra uma festa e tal e não é um ambiente pra você, tá? Eu vou sozinha mesmo, mas ó, fica em casa, ó, tem vários canais pra você assistir aí, deve ter algum filme bom passando, qualquer coisa, se precisar de alguma coisa pra comer, tem leite na geladeira, pão, bolacha, fica à vontade, tá? Tá, mas é que eu achei que eu ia com você. Ah, não vai dar, achou errado. Mas ó, fica... Relaxa aí, tá na minha casa. Eu vou indo então, hein? Tá.
Boa festa. Oi, Eric. Oi. Adivinha que dia é hoje? Domingo? Domingo, dia de sair com você. Vamos curtir aí o dia. Eu pensei, o que você quer fazer? Não, eu não vou sair com você. Eu fiquei a semana inteira aqui, sozinho. Você ficou 2 meses de férias sem falar comigo. Você sai todo dia e não me leva junto. Eu fico aqui, sem fazer nada. E a amizade? E aquela história do acordo da amizade, hein? Eu tô aqui e você faz o que você quer, né? Pois é, então fica sozinha, tá bom? Cansei. Tchau. Quando amamos realmente alguém, nós queremos agradar essa pessoa. E quando erramos com ela, o nosso coração fica triste. Que Jesus seja verdadeiramente o nosso melhor amigo. E que o desejo do nosso coração seja que essa amizade cresça a cada dia mais. Caia na real. O título da mensagem de hoje é Empilhando Cadeiras. E eu gostaria de olhar junto com você para um texto da palavra de Deus em Mateus 23, que nos fala sobre a falsa espiritualidade. Nesse texto, Jesus vai falar sobre a espiritualidade que não gera mudanças, que não transforma a vida, que não cura, que não liberta, uma espiritualidade vazia e até mesmo hipócrita. Eu acredito que alguns dos sintomas dessa falsa espiritualidade são a falta de autoridade espiritual, aquelas orações que fazemos que parece que não passam do teto, pecados que não se solucionam na nossa vida, mudanças que não acontecem e a ausência da vida plena, da vida abundante. Jesus vai usar uma série de comparações para falar desse problema da falsa espiritualidade. E ele vai usar algumas imagens. Eu gostaria de falar uma em especial, que o texto nos apresenta no versículo 3, que são os fardos e jugos pesados. Jesus vai dizer assim: eles atam fardos e jugos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Jesus está falando aqui dos fariseus, gente que tenta viver os valores dos céus, do reino dos céus, mas que apenas sofre e coloca sobre os homens atos, fardos e jugos pesados. Jesus usa uma ilustração muito comum nos tempos antigos. Era comum os homens naquela época levarem as suas cargas em cima de cangas de bois. Assim, eles transportavam as suas cargas. E o que Jesus está tentando nos ensinar é que, por vezes, a nossa religiosidade se torna em algo pesado demais, como um jugo, uma canga sobre um boi. Isso acontece nas nossas vidas quando nós tentamos viver a ética do reino dos céus, os valores de Deus, sem a ajuda de Jesus. É complicado demais viver assim. Esses dias eu ouvi uma história que alguns assaltantes de banco que acharam que podiam alcançar o seu propósito com a bênção de Deus. E eles então fizeram um propósito. Resolveram orar 40 dias pelo assalto no banco. Fizeram jejum, oraram todos os dias. Na última semana fizeram até uma vigília poderosa. E aí, depois de muito orarem, um levantou a voz e disse: Senhor, segura os guardas, abre as portas dos cofres, nos livra da cadeia e da prisão. E foram para o assalto. Naquele dia nada deu certo. Acabaram trocando tiro com a polícia, um ficou ferido e foram parar na cadeia. Passado um tempo, eles olharam para o outro e disseram: o que a gente fez de errado? A gente orou tanto, a gente fez tudo, mas no fim deu tudo errado. E aí um levantou a voz e disse: já estava escrito na Bíblia, não furtarás. Muitos de nós estamos tentando viver as regras do reino dos céus, mas não sabemos como. O que a Bíblia quer dizer é que é através de Jesus que nós vamos viver
os valores dos céus. Sem Ele é impossível. Por isso, quando Jesus fala em Mateus 28 sobre o jugo da lei, Ele vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Em 2 Coríntios capítulo 5, Jesus também vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É através de Jesus que nós alcançamos os valores dos céus. Eu, durante muito tempo da minha vida, fui alguém que empilhou cadeiras. Tentava viver os valores dos céus, como um jovem da minha igreja que disse: pastor, para de gastar vela boa com defunto ruim. Parecia que não tinha jeito. Eu fazia, eu empilhava, eu tentava, era um monte de regras, mas quando eu via, passava 1 e 2 semanas e eu tinha feito tudo errado de novo. Talvez você seja assim, vai empilhando, 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 e bate um ventinho, tudo cai por terra, tudo vai abaixo, e você está cansado de viver desse jeito. Deixa eu te dizer, eu descobri algo maravilhoso na minha vida. Que o meu relacionamento com Deus não precisava ser um monte de regras. Eu podia falar com Jesus todos os dias. Um dia, o Senhor falou para mim: você não me conhece. Eu já vinha há muito tempo na igreja, mas eu não conhecia o Senhor, não tinha um relacionamento com Ele todos os dias. E eu comecei a orar. Ir para a garagem da minha casa com o violão e falar com Deus todos os dias. E quando eu comecei a fazer isso, ficou tudo mais fácil, mais leve, porque Jesus me ajudava todos os dias. E mais, Deus começou a me usar na vida de outras pessoas. Lembro um dia que eu estava com um amigo e ele também estava sobrecarregado, peso tremendo nas costas. Eu fui orar com ele e Deus abriu a minha boca. Eu comecei a falar coisas da vida dele que ninguém sabia, só o Senhor. E ele começou a chorar demais porque ele sentiu o amor de Deus aquele dia. E eu entendi, só com Jesus nós podemos alcançar os valores dos céus. Você quer ter uma vida plena, uma vida abundante? Você quer ser feliz? Você quer ter as suas orações respondidas? Você quer conseguir os valores, viver os valores que a Bíblia ensina? Para de empilhar cadeira sozinho. Deixa Deus construir os ideais mais altos para a tua vida, junto com você, e você vai ser bem sucedido. Lembra, não precisa ser um peso, não precisa ser uma carga se relacionar com Deus. É muito mais fácil viver os valores do alto, do reino de Deus, com a força e com o cuidado de Jesus nas nossas vidas. Deus te abençoe. Chegue perto de Jesus, vá a Ele, porque o fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave. Alta Tensão de número 30, já tá acabando, galera. Isso aí, valeu você que tá curtindo, tá nos acompanhando na TV e também pela internet no YouTube. Continue acompanhando. Esse ano ainda tem mais Alta Tensão, ano que vem Alta Tensão um pouco diferente. Você vai poder acompanhar as mudanças com a gente. E para lembrar você que esse ano a gente tem o Natal Aleluia aqui na nossa igreja, já que acontece já há anos. É o espetáculo de Natal da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Se você quer saber mais, vai acontecer, lembrando que vai acontecer dos dias de 20 a 23 de dezembro. Se você quer saber mais informações como trocar o seu ingresso para vir e assistir, acesse o site do Natal Aleluia, www.nataleluia.com.br. Isso aí, galera, Alta Tensão chegou no final. Um abraço, boa semana e Deus te abençoe. Eu te falei como eu vim dirigindo pra cá? Né? Vinha assim torto. Os caras do lado, eu falei, meu filho. Eu cheguei aqui no estacionamento, assim, não muito rápido o carro, mas só puxei o freio de mão do carro. Saí do banheiro.